Ora, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a esta que é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos vindo a estudar o livro de Lucas, o Evangelho, conforme o relato que é feito por Lucas. Nós vamos estudar hoje a quinta lição neste Evangelho de Lucas e hoje vamos estudar um episódio na vida de Jesus com o qual nós facilmente nos podemos identificar. De certeza que já nos aconteceu, ou connosco pessoalmente, ou com algum parente, algum amigo, algum colega, que enquanto numa visita, enquanto num passeio, algum de nós, ou algum do grupo, ou algum filho, se tenha distanciado de nós ao ponto de ficar para trás. Normalmente estas situações acabam por ser rapidamente resolvidas. Hoje temos alguns meios que nos ajudam a tentar resolver esta situação de uma forma mais rápida. No entanto, esses meios não estavam disponíveis na altura em que Jesus viveu este episódio. Estamos a falar do episódio em que Jesus ficou no templo depois da celebração da Páscoa. Ele tinha 12 anos e os seus pais tinham ido com ele a Jerusalém, à Páscoa, à celebração da Páscoa. Como diz-nos o texto, iam todos os anos. E Jesus, em vez de voltar juntamente com a família e com os vizinhos todos para Nazaré, ele ficou em Jerusalém. Diz-nos então o texto que Simeão e Ana, depois do encontro com Simeão e Ana, nós não sabemos mais nada sobre a infância de Jesus. Calculamos que ele tenha sido uma criança normal, crescendo até aos 12 anos. Não sabemos se ele, como vivia em Nazaré, se ele teria ou não tido a oportunidade de frequentar uma escola numa sinagoga, visto que estas sinagogas existiam mais em Jerusalém, ou na região de Jerusalém, e certamente que ele, como criança, aprendeu a falar e a escrever e a ler a língua que se falava naquele momento no seu país, o aramaico. Terá também aprendido o hebraico e, possivelmente, alguma coisa do grego, tendo em conta que Alexandre o Grande, uns séculos antes, tinha conquistado toda aquela zona e tinha disseminado a cultura grega, e mais tarde também os romanos seguiram o exemplo e substituíram, em termos de impérios, substituíram o Império Grego pelo Império Romano. Certamente que ele, ao sábado, tendo tido a oportunidade de frequentar uma sinagoga, certamente que ele se fazia, como todas as crianças, parte da turma de ensino aos sábados. Certamente que, como era costume na sociedade de Jesus, o filho mais velho aprender o ofício do pai, certamente que ele teria aprendido também já o ofício do pai. Como sabemos, o pai era carpinteiro. Aliás, nós sabemos que ele tirou várias lições sobre esse ofício depois no seu ministério. Ele fala em ciscos ou argueiros que entram para o olho e que irritam o olho. É uma situação que um carpinteiro facilmente conheceria, até porque não existiam todos os óculos e materiais de proteção que nós hoje temos e que os carpinteiros de hoje podem usar para se proteger. Ele fala também em traves que cegavam as pessoas, fala na construção de uma moradia, ou sobre a areia, ou sobre a rocha, fala sobre a impossibilidade de se acrescentar uma hora ao dia ou à vida. Fala também sobre a lenha verde e sobre a lenha seca. Portanto, sabemos que ele percebia do assunto. E era normal, porque o pai dele era carpinteiro e certamente que lhe terá ensinado essa informação, terá passado essa informação. E então, entretanto, nós chegamos aqui aos 12 anos de Jesus. Há uma série de folclores e uma série de histórias folclóricas sobre o que terá acontecido ou sobre os supostos milagres que Jesus teria realizado enquanto criança e que teriam dado provas da sua divindade. Nós não temos relato bíblico disso. E não tendo relato bíblico, para nós é como se não tivessem acontecido. Neste momento, nós estamos com Jesus prestes a fazer os 13 anos e ele vai com os seus pais, Maria e José, ao templo para celebrar a Páscoa. Nós vamos ler então Lucas 2, desde os versículos 41 até ao versículo 52. Lucas 2, 41 até 52.
E vamos dividir, como de costume, o nosso texto em partes mais pequenas. Vamos dividir o texto em três partes. A primeira secção entre Lucas 2, 41 até 47. A segunda secção entre Lucas 2, 48 até ao 50. E a terceira secção de Lucas 2, 51 até ao 52. No final vamos resumir e vamos aplicar à nossa vida, porque é isso que importa, é podermos extrair uma aplicação pessoal deste texto e deste ensino para a nossa vida. Então, vamos ler o texto e vamos começar pela secção 1. Vamos começar pelos versículos 41 até 47 do capítulo 2 de Lucas. Diz assim o texto bíblico. E quando acabaram de cumprir... a partir do versículo 41. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia de festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria na companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre parentes e conhecidos. E, como se não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E que aconteceu que, passados 3 dias, o encharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e respostas. Muito bem, então, vamos lá ver. Nestes versículos nós aprendemos várias coisas. A primeira coisa que é importante nós vermos é que Maria e José estavam preocupados em serem cumpridores da lei. Mais do que estarem preocupados em serem cumpridores, eles cumpriam efetivamente todos os requisitos da lei pela qual eles se regiam. E isso incluía ir a Jerusalém uma vez por ano, na comemoração da Páscoa, também conhecida como a Festa dos Pães Ázimos, que celebrava a libertação, a Páscoa judaica e a celebração da libertação da escravidão no Egito. Nos versículos 41 e 42 nós aprendemos que eles iam todos os anos a Jerusalém. Portanto, não era uma coisa que foi feita naquele dia ou naquele ano em especial. Era feito todos os anos. E isto indica-nos a fidelidade de Maria e de José às leis que Deus tinha instituído. É importante ver também que esta festa da Páscoa era um festival, uma festa que durava 7 dias e, como dissemos, era também conhecida como a Festa dos Pães Ázimos. Ázimos quer dizer não fermentado, pão não fermentado, pão sem fermento ou não fermentado. Comemorava, como dissemos, a libertação do povo, a libertação de Deus ao povo quando ele estava cativo ou escravo no Egito, incluindo as pragas que se abateram sobre o Egito, nomeadamente a última praga que foi a morte dos primogénitos, e a travessia do Mar Vermelho. O pão sem fermento, ou o pão não fermentado, era uma lembrança de que eles tinham, da refeição que eles fizeram mesmo antes de partir, antes de sair. Lembramos que eles tomaram essa refeição, um cordeiro assado no forno, com ervas amargas e acompanhado com pão não fermentado. Porquê? Porque não iam ter tempo, o pão não ia ter tempo para fermentar e eles teriam que comer aquilo e sair, porque era a última refeição que eles iam fazer antes de sair. E esse tal cordeiro que teria sido consumido e que teria sido utilizado como sacrifício, simbolizando o plano redentor que Deus mais tarde iria dar conhecimento ao povo, esse cordeiro, o sangue desse cordeiro foi usado também para identificar nas portas, nas ombreiras das portas, as casas que eram de judeus. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse e fosse matar ou fosse colher a vida dos vários primogénitos daquelas casas todas, soubesse que ali era uma casa de famílias hebraicas e que não teria que colher a vida do primogénito ali. Esse cordeiro, esse sangue que foi vertido, sangue de um cordeiro, simbolizava também, como nós sabemos, hoje, com 2000 e tal anos de diferença, simbolizava também o plano redentor de Deus e a preparação de Deus para que houvesse um cordeiro cujo sangue fosse derramado em nosso favor. E estamos a falar, obviamente, de Jesus. Diz-nos o texto que eles foram à festa da Páscoa quando tinham 12 anos.
Esta não teria sido a primeira vez que Jesus foi à festa da Páscoa, porque diz-nos o texto anterior que eles iam como era todo costume todos os anos, mas desta vez tinha um significado especial. Porquê? Porque ele estava prestes a fazer 13 anos. E 13 anos para um judeu, para um menino judeu, era algo extraordinário. Porquê? Porque era quando ele passava a ser considerado como um homem. Passava a poder ser considerado como um adulto. Significava que ele tinha atingido a maioridade. Ele já podia, na sinagoga, ler sozinho a Torá e já podia, inclusive, ser contado como um dos 10 homens necessários para organizar uma nova sinagoga. Portanto, esta era uma ocasião especial. A última Páscoa, antes de se fazer os 13 anos, era uma ocasião especial para que houvesse a confirmação de que aquela criança já estava preparada para ser um adulto. Nos versículos 44 e no 43 e 45 a 45, nós lemos então que quando os pais se voltam, no final do festival, lá da comemoração da Páscoa, da festa dos Pães Ázimos, quando eles voltaram para Jerusalém, o menino voltaram para Nazaré, o menino, Jesus, ficou em Jerusalém. Esta frase pode indicar que ele ficou acidentalmente ou que ele ficou intencionalmente em Jerusalém. Não é relevante neste caso se ele terá ficado acidentalmente ou propositadamente. O que é importante é que ele ficou em Jerusalém e os seus pais não o sabiam. Também é importante vermos que os seus pais não foram desleixados. Maria e José não estavam distraídos. Era normal que a caravana que ia da cidade de Nazaré até Jerusalém, tal como acontecia com as caravanas que iam de outras cidades até Jerusalém, fosse organizada por grupos. Ou por grupos de família. É natural que as crianças fossem mais juntas, ou quase todas juntas, ou que as famílias fossem espalhadas, que as mulheres fossem juntas juntamente com outras mulheres, que os homens fossem com outros homens. Era muito normal que isso acontecesse. E por isso seria normal que Jesus não estivesse a caminhar juntamente com Maria e José na volta para Nazaré. O que aconteceu foi que, quando eles pararam para descansar, ao final do primeiro dia de caminho desde Jerusalém até Nazaré, então, quando a família supostamente se poderia reunir, faltava Jesus. Não se puderam reunir porque faltava Jesus. E procuraram-nos. Diz-nos então que eles procuraram entre os familiares, entre os parentes e entre os conhecidos, procuraram em Jesus e viram que ele não estava lá. Como eles já tinham feito o caminho de um dia, tiveram que voltar outro dia para trás, para Jerusalém, para o encontrar. Ou seja, mais um dia de viagem. Por isso, no versículo 46, nós encontramos a menção a 3 dias. O primeiro dia de saída de Jerusalém em direção a Nazaré, o segundo dia de volta do caminho onde eles estavam até Jerusalém e um dia à procura em Jerusalém. E foram encontrar Jesus. Um dia depois de andarem à procura dele lá em Jerusalém, foram efetivamente encontrar Jesus. Encontraram Jesus no templo, entre os doutores da lei. Os doutores da lei que o texto fala são aqueles que eram os rabis e os eruditos da lei, aqueles que sabiam tudo sobre a lei e aqueles a quem o resto das pessoas recorriam quando havia dúvidas sobre a aplicação da lei. No entanto, era muito pouco provável mesmo, que um rapaz que ainda não tivesse 13 anos, não era considerado adulto, pudesse estar entre os rabis no templo a conversar com eles. Muito menos que pudesse interagir com eles, ouvi-los. Agora, interagir e eles darem-lhe atenção, isso é que ainda é mais extraordinário. Porque Jesus não só ouvia aquilo que eles diziam, diz-nos o texto que ele os ouvia nas suas discussões, mas que ele ia fazendo perguntas. Ou seja, ele perguntava, ele ouvia, ele fazia perguntas e eles muitas vezes não tinham respostas ou não tinham percebido ainda, não tinham chegado ou visto aquela resposta daquele ponto de vista e por isso nos diz que eles se admiravam muito com a sua sabedoria e com as suas respostas. Mais do que fazer perguntas, como poderia fazer qualquer um de nós, qualquer criança, ele também tinha respostas. E isso maravilhou aquelas pessoas porque eles não sabiam quem era aquela pessoa que estava ali com eles. Resumindo,
vamos centrar nestes versículos, vamos centrar-nos na atitude de José e de Maria. Eles tinham tido uma revelação direta de Deus. Eles tinham tido um anjo a falar diretamente com eles que Maria ia engravidar do Espírito de Deus e ela ia dar à luz o Filho de Deus. E que ele seria não só o Filho de Deus, mas o Salvador do mundo. Isso podia dar a Maria e a José, seu marido, que estava a criar e a ser o pai biológico de Jesus, isso podia dar uma certa arrogância a Jesus, perdão, a Maria e a José. Podia pô-los a olhar para os outros como inferiores. Mas a verdade é que todos os relatos que nós temos é que eles simplesmente agiam como agia qualquer outro judeu na sua família, na sua cidade, na sua nação. Eles eram exatamente iguais aos outros. O facto de eles serem os pais daquela criança especial não fazia deles privilegiados ou até especiais. As leis e os costumes do povo continuavam a ser uma obrigação para o povo e inclusivamente para eles. E isso para nós é uma lição importante porque no reino de Deus não há privilegiados, não há primeiros, não há os outros. Não há os últimos. Quando Jesus foi questionado por dois dos seus discípulos sobre que queriam ter privilégios sobre os outros restantes 10 discípulos, Jesus respondeu: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós lemos isto em Mateus 20. No reino de Deus, no seu povo, na sua igreja, nas posições ou nas funções de liderança, não há privilégios. As funções de liderança e as posições de liderança são posições e funções de serviço. Não são de privilégio ou de preponderância. Vamos ver a secção 2? Não. Vamos parar a gravação. Vamos ver então a secção 2. E a secção 2 do nosso texto começa no versículo 48 de Lucas 2 e vai até ao versículo 50. Vamos ler. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Então, os pais de Jesus reagiram como todos aqueles que o ouviam a falar com os doutores da lei. Ficaram maravilhados, é a palavra que o texto usa. Nas palavras seguintes, nós vimos que, além desta admiração, Maria também ela ficou admirada de o ver, mas mostrou também a sua preocupação. E ela diz: Filho, por que fizeste isto para connosco? Ela estava aliviada por encontrar Jesus, mas ela queria perceber porque é que aquilo tinha acontecido. Ela repreendeu-o por ele não se ter juntado à caravana que voltava para Nazaré. Voltava de Jerusalém para Nazaré. Para ela via aquilo como uma desobediência pessoal do filho que ela tinha dado à luz e que ela estava a criar e que, em vez de ter obedecido à ordem de voltarmos para Jerusalém, para Nazaré e de irmos todos juntos, ele tinha propositadamente ficado para trás. Depois ela diz também que eles tinham estado à procura dele, ansiosos. É interessante vermos que esta palavra ansiosos, e quando Lucas relata esta palavra, para descrever a procura que normalmente está associada a tormento ou a sofrimento emocional e até físico, é a mesma palavra que Lucas usa em Atos 20 para relatar a atitude e a postura dos anciãos da igreja de Éfeso quando se despediram de Paulo, que estava a embarcar para ir a caminho de Roma para ser julgado. É a mesma palavra, é a ansiedade como tormento emocional e como dor emocional. No versículo 49 e 50, nós vimos então a resposta de Jesus a Maria. E a resposta é curiosa. Ele diz: Por que me procuráveis?
com certeza que era normal que qualquer pai que perdesse um filho fosse à procura dele. Portanto, não é essa a questão. Jesus não está a dizer, mas porquê é que vocês vieram à minha procura? Ele percebe porque é que eles vieram à sua procura. Será que ele estava a menosprezar a preocupação dos pais? Ou será que ele estava a repreendê-los? Também não me parece seja isso. A questão aqui está em Jesus preparar a afirmação seguinte. E a afirmação seguinte é que ele precisava de tratar dos negócios do pai. Ou seja, o que era mais importante para ele, a sua prioridade, era aquilo que dizia respeito ao pai dele, ao verdadeiro pai dele, ao Pai Celestial, ao Senhor Deus. Neste Evangelho, em Lucas, é significativo que estas são as primeiras palavras de Jesus que são relatadas neste Evangelho. E é interessante vermos que, de todo aquilo que aconteceu na infância de Jesus, Lucas escolhe para relatar as primeiras palavras de Jesus como sendo estas. Porque me procuráveis, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai, como uma afirmação de que o pai dele não era José, o pai de Jesus não era José, mas era o Senhor do templo. O Senhor a quem o templo era dedicado. O Criador do templo, o Criador da nação, o Criador da lei, o legislador máximo em Jerusalém, a autoridade máxima sobre Israel. Este relacionamento que Jesus tinha com Deus transcendia o conhecimento e a compreensão de Maria e de José. Tanto que o texto diz-nos que eles não entenderam o que ele lhes disse. E nós podemos até perguntar, mas não entenderam? Então, mas já se esqueceram daquilo que Simeão disse quando apresentaram Jesus no templo? Já se esqueceram daquilo que Ana disse? Já se esqueceram daquilo que os anjos disseram? Daquilo que Isabel lhe disse quando elas se cumprimentaram, quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida de João Batista? Nós temos de nos lembrar que antes de condenar a atitude dos pais que não entenderam, temos que lembrar que nos últimos 12 anos Jesus tinha sido uma criança perfeitamente normal. Perfeitamente igual a todas as outras. Portanto, seria normal que, e nunca tendo vivido esta realidade, seria normal que Maria e José tivessem dificuldade em entender tudo aquilo que Jesus estava a dizer e o porquê de Jesus estar a dizer aquilo. Aliás, mais tarde nós vimos em Lucas 9, em Lucas 18 e até em Lucas 24, que até os próprios discípulos ficaram, quando viram Jesus a fazer milagres e quando ouviram o Senhor Jesus a pregar, eles ficaram confusos com aquilo que Jesus estava a dizer. Portanto, e os discípulos já seguiam Jesus por quererem, não é? Porque queriam aprender mais, já tinham algum conhecimento, estavam já emocionalmente e até intelectualmente preparados de maneira diferente de Maria e José, e ainda assim ficaram confusos. Portanto, seria normalíssimo que Maria e José ficassem confusos. Vamos então resumir aqui esta pequena secção de 3 versículos. No reino de Deus, os assuntos prioritários são os assuntos de Deus. Jesus nasceu como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, escolhido por Deus e enviado por Deus para cumprir a vontade de Deus. Ele não nasceu para que Maria pudesse ter um filho. Pelos relatos que temos, Jesus tinha irmãos e irmãs, portanto, Maria seria fértil, José seria fértil também, e eles teriam filhos normalmente sem qualquer intervenção da parte de Deus. Intervenção extraordinária da parte de Deus, como aconteceu com Maria e José. Mas, com Jesus, perdão. Mas José e Maria foram os pais de Jesus, os pais terrenos de Jesus, e Jesus nasceu para fazer a vontade do Pai. A prioridade dele não era a vontade ou os objetivos ou as prioridades de Maria e José. A prioridade de Jesus era a vontade de Deus. No reino de Deus, quando servimos a Deus, ao serviço de Deus, as prioridades têm que ser as prioridades de Deus. Muitas vezes assistimos a casos ou situações em que pessoas que ocupam algum cargo no reino de Deus, seja na liderança de igrejas, seja na liderança de outras instituições, querem forçar a sua opinião, querem forçar os outros a aceitar aquilo que
que são as suas prioridades, independentemente se isso é prioridade ou não de Deus, independentemente do propósito de Deus para a Igreja ou para as suas instituições. Em Mateus 7, quando Jesus falava com os discípulos sobre aqueles que estão no reino, mas que não são do reino, mas eles agem como se fossem do reino, mas efetivamente não são do reino, têm outras agendas, têm outras prioridades, o Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A prioridade é fazer a vontade de Deus. Ao serviço de Deus, a nossa prioridade é saber qual é a vontade de Deus para podermos cumprir e podermos fazer essa vontade de Deus. A casa é a casa de Deus, o serviço é o serviço de Deus, o reino é o reino de Deus. Portanto, os assuntos, como dizia Jesus, são os assuntos para tratar ali, são os assuntos de Deus, os assuntos do Pai. Vamos à terceira secção. Vamos ler agora então os versículos 51 e 52. Diz assim: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Ora bem, no versículo 51, nós lemos então que Jesus tinha acabado de mostrar a sua divindade como Filho de Deus. E o que é que ele faz a seguir? Desceu com os pais. Em nada daquilo que Jesus viveu, ele foi diferente de nós. A respeito da obediência, o respeito e a obediência que eram devidos aos pais e que estão expressos num dos 10 mandamentos, como nós conhecemos, eram também uma obrigação para ele, para com os seus pais. O texto diz-nos que ele desceu com os seus pais porque a diferença de altitude entre Jerusalém e Nazaré era grande e, por isso, a ida de Jerusalém para Nazaré implicava uma descida. Quando nós lemos no início do texto, vimos que ele subiu a Jerusalém. Nazaré para Jerusalém tinha que subir. De Jerusalém para Nazaré iria descer. E ele voltou com os pais como filho obediente que era. É interessante vermos também que esta é a última referência que nós temos nos Evangelhos feita a José. As Escrituras não dizem mais nada sobre aquilo que aconteceu posteriormente a este personagem, a José. Conhecemos o que aconteceu mais tarde a Maria, inclusive na cruz há uma interação entre Jesus, o discípulo João e Maria, mas José nunca mais é relatado ou é mencionado nos Evangelhos. Este texto tem o cuidado de nos mostrar que Jesus obedecia aos pais. Talvez Lucas tenha enfatizado este aspecto para mostrar que Jesus não teria feito nada de errado. No entanto, nós sabemos que ele tinha uma autoridade muito superior aos seus pais e uma chamada para serviço muito superior e muito diferente daquela dos seus pais. Muitas vezes a confusão criada pela participação de Jesus naquela discussão com os rabis no templo, muitas vezes não. Nós lemos que aquela confusão criada com a discussão de Jesus no templo fez com que Maria guardasse essa informação no seu coração para pensar neles mais tarde. Já foi assim quando os pastores vieram visitar Lucas, quando no relato de Lucas, os pastores vieram visitar Maria e José e Jesus ainda lá na estrebaria em Belém. Diz-nos o texto em Lucas 2,19 que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, ou seja, para que mais tarde pudesse pensar sobre as coisas. No versículo 52, nós lemos uma coisa interessante. Diz-nos o texto que Jesus crescia. Nós podemos até perguntar, então, mas o que é que aconteceu entre este episódio da ida a Jerusalém para a Páscoa, quando ele tinha 12 anos, e o momento em que ele apareceu para ser batizado por João Batista uns anos depois? O que é que, cerca de 18 anos depois, quando ele teria perto de 30 anos, o que é que aconteceu nestes 18 anos de diferença? Nós não sabemos e o texto bíblico não nos diz.
E também, se o texto bíblico não nos diz, é porque nós não precisamos. Não é importante nós sabermos isso para podermos crer e para podermos perceber a mensagem do Evangelho. Seria interessante sabermos? Sim, seria. Tal como seria interessante sabermos muitas outras coisas. Mas é necessário? É importante? Não, não é. Resta-nos confiar naquilo que Lucas disse. Lucas diz que ele crescia. E diz-nos que ele crescia em sabedoria. Em estatura e em sabedoria. Em estatura porquê? Porque, como seria normal, uma criança de 12 anos ainda teria, em termos de altura, em termos de estatura, teria ainda alguma coisa para crescer. Não sabemos quanto é que ele terá crescido, mas lá está, também não é relevante, não é importante. Mas diz-nos o texto que ele crescia também em estatura e em sabedoria. Ou seja, ele ia ficando mais velho. Do mesmo modo como qualquer um de nós, como nós esperamos que os nossos filhos cresçam em estatura e cresçam também em sabedoria. Nós esperamos que os nossos filhos tomem decisões mais sábias e mais capazes quando têm 18, 20, 25 do que quando tinham 10, 11, 12. É normal. E isso aconteceu exatamente com Jesus. Isso não lhe tirou a sua divindade, mas serve apenas para nós entendermos que Jesus é exatamente homem. Perfeitamente homem, tal como qualquer um de nós. Ele desenvolveu-se fisicamente, tal como qualquer um de nós, em estatura. Mas, mais do que isso, diz-nos que ele se desenvolveu em graça perante Deus e os homens. Ele sabia relacionar-se, ou ele aprendeu a relacionar-se, a ter o respeito social, respeitar e a ser respeitado, fazer-se respeitar e a dar-se ao respeito. Como qualquer um de nós, como é esperado, com o amadurecimento mental e social de cada um de nós. Diz-nos o texto também que ele crescia em graça diante de Deus, ou seja, cada vez mais, à medida que ele foi ficando mais velho, entre os tais 12 anos até aos 30, em que 18 anos depois ele apareceu para ser batizado, ele cresceu em graça diante de Deus, ele cresceu em intimidade com Deus. E isto faz-nos perguntar, será que os nossos filhos, ou até nós, estamos ano após ano a continuar a crescer em graça diante de Deus, a crescer em intimidade diante de Deus? Às vezes eu acho que nós aceitamos chegar a um patamar em que já não precisamos crescer mais, em que isto já é suficiente. Mas isso é um erro, porque o exemplo que nós temos é de contínuo crescimento e contínua aproximação em termos de graça e em termos de intimidade para com Deus. Então, vamos resumir. O facto do texto de Lucas nos dizer que ele crescia em estatura e se desenvolvia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens quer dizer-nos duas coisas. É que Lucas está a explicar-nos que Jesus é 100% homem. Um dos erros muito comuns é dizer que Jesus seria 50% homem, 50% Deus, ou metade Deus, metade homem. Não, ele era 100% homem. Caso contrário, ele não seria um sacrifício aceitável. Ele não nos podia representar se ele não fosse exatamente como nós. E lembramos que Jesus aceitou o sacrifício dele na cruz. Porquê? Porque ele era exatamente igual a nós. E sendo exatamente igual a nós, ele podia substituir-nos. Se ele não fosse exatamente igual a nós, 100% homem, ele não podia substituir-nos. E ele continuava a ser 100% Deus, ao mesmo tempo. Se não fosse 100% Deus, não podia ser sem pecado. E se não fosse sem pecado, não poderia substituir-nos. Só sendo 100% Deus e 100% homem, ele pode substituir-nos e ele pode ser elegível para ser o Cordeiro de Deus, nas palavras de João, o Cordeiro, João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos aplicar isto à nossa vida. Nós aprendemos hoje 3 coisas. Pelo menos 3 coisas. Que as posições de liderança ou as posições de destaque na igreja, ou funções de liderança ou de destaque no reino de Deus, são posições de serviço. Não são de privilégio nem de preponderância, mas são posições de serviço. E nós, sendo ministros, nós somos servidores. Ser ministro é ser isto.
é ser servidor. Aprendemos também que no reino de Deus, na igreja, onde Deus reina, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, as prioridades não são as nossas. Os assuntos a tratar, primeiro, não são os nossos, são os de Deus. Seja na igreja, na nossa vida, na nossa família, no nosso emprego. A prioridade são os assuntos de Deus. É o seu reino. E aprendemos também que o facto de Jesus ter crescido nas áreas na área social e se ter desenvolvido também na área física, não quer dizer que ele não fosse já completamente Deus. Ele era completamente Deus, 100% Deus, 100% homem, como dissemos há pouco. E ainda assim, Jesus obedeceu ao seu pai e à sua mãe, voltando com eles para Nazaré. Isso quer dizer-nos uma coisa muito simples. Ele, em tudo, ele obedecia. Porquê? Porque sendo Deus, ele podia não pecar e não pecando, sendo santo em tudo, ser um sacrifício aceitável, cumprindo a exigência da justiça de Deus perante a lei de Deus. Ou seja, vamos resumir, Jesus é 100% Deus, 100% homem, e por isso ele pode ser um sacrifício aceitável em nosso lugar. No reino de Deus só há um assunto para tratar e só há uma prioridade, Deus. E em terceiro lugar, tudo o que acontece no reino de Deus, todas as funções que nós possamos desempenhar são posições de serviço. Serviço ao reino, serviço ao Senhor do reino, que é Deus, e de serviço àqueles que estão ao nosso lado. Com este episódio de Lucas, relatado em Lucas, de Jesus ficar para trás no templo, nós aprendemos muitas coisas. No entanto, o que pedimos a Deus é que não só que nos ensine estas coisas todas para nós podermos saber, mas que Deus nos dê a sabedoria para pormos em prática na nossa vida. Para olharmos os outros como alguém mais importante do que nós, a quem nós devemos servir, para nos preocuparmos com a agenda e com as prioridades de Deus e para sabermos que e para procurarmos crescer em intimidade para com Deus e sabendo que só crescendo em intimidade para com Deus nós estamos a cumprir as expectativas de Deus para connosco. Um filho, quando cresce, está a cumprir as expectativas do pai. O pai espera que o filho fique maior, que deixe de usar fralda, que deixe de usar xuxa, que deixe de falar aquela linguagem de bebés, que consiga compreender alguns assuntos, comece a tratar e a falar de alguns assuntos de crescidos, de adultos. Até que possa ser um homem exatamente como ele. Ou uma mulher exatamente como ela. A mãe espera ver uma menina crescer até ser uma mulher, que possa também ser mãe de família, possa também ser uma adulta responsável. Tal como um pai espera ver um filho responsável, um adulto responsável. As expectativas de Deus, tal como nos mostra Lucas, que nos diz que Jesus cresceu, as expectativas de Deus é que nós também cresçamos. Se nós chegarmos a um patamar em que achamos que já não podemos crescer mais, já sou suficientemente crescido, já não preciso crescer mais, nós estamos enganados. Se Deus permite que nós estejamos aqui hoje a ouvir novamente o estudo deste tema, é porque Deus acha que nós podemos crescer ainda mais. Deus sabe que nós podemos crescer ainda mais em intimidade para com Ele, em santidade para com Ele. E Deus, mais do que isso, Ele espera que nós possamos crescer ainda mais em intimidade para com Ele e em santidade. Se nós não crescermos como Jesus cresceu, em intimidade e em santidade, em intimidade com Deus e santidade, nós estamos a defraudar as expectativas que Deus tem de nós. E, irmãos, não há nada pior do que defraudar as expectativas que Deus tem de nós. Por isso nós pedimos sabedoria, nós precisamos de sabedoria. E como diz o apóstolo Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós vamos terminar com uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Senhor Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas. Neste dia em que nós aprendemos que temos que crescer, em que é normal crescer e em que Tu esperas que nós cresçamos, nós te pedimos, ó Deus, que nos dês sabedoria para crescermos em intimidade para contigo e para crescermos em santidade diante de Ti.
Nós sabemos que não é fácil, tal como não é fácil uma criança crescer. Nós sabemos que há desafios que se põem à nossa vida, tal como se põem no crescimento de uma criança. E por isso nós pedimos a tua sabedoria e a tua força e a tua coragem para podermos crescer em santidade diante de ti, para que amanhã, quando possamos olhar para trás, nós possamos ver que hoje nós não éramos tão santos e que ainda podemos crescer em direção a ti, ser mais santos ainda e mais corretos diante de ti do que aquilo que éramos hoje, ou que éramos ontem, ou que éramos há um ano atrás. Dá-nos a tua sabedoria, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Esta foi a última lição deste ano. Se Deus quiser, quando nos voltarmos a ver, já será 2021. Já estaremos em janeiro de 2021. Já deixámos 2020 para trás. Portanto, desejo que este próximo ano seja repleto das bênçãos de Deus e desejo que este ano que se aproxima possa ser um marco para mim e para ti, para que daqui a um ano, quando estivermos em dezembro de 2021, olhar já diretamente para 2022, nós possamos dizer: eu aprendi muito sobre Deus, eu cresci muito em intimidade para com Deus, eu cresci muito em santidade diante de Deus. Este é o desafio para nós este ano. Aprender, crescer e santificar. E garanto, não vai ser fácil, mas é o nosso desafio. Que Deus te dê sabedoria e que Deus te abençoe neste novo ano que vamos começar agora. Amém.